Orar ao Senhor. Estamos então orando ao Senhor nosso Deus. Pai querido, louvamos o teu nome nesta noite, apresentando esta aula, a quarta aula desta matéria, História de Israel. Possa ter o Espírito Santo estar falando, ministrando aos nossos corações, possa ter o Espírito Santo nos guiar, nos orientar, nos falar e ajudar a reter na nossa memória tantas e tantas informações importantes e necessárias para a compreensão da tua santa e gloriosa palavra. Louvamos o teu nome, te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos no bendito e maravilhoso nome de Jesus e te pedimos que tu abençoes os nossos irmãos que ainda estão a caminho, que não chegaram, possa guardá-los, livrá-los de perigos, males e acidentes, dar vitória nas suas questões, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Obrigado, é a nossa oração que fazemos a ti, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos então hoje na nossa quarta aula, exatamente a nossa quarta aula dessa nossa matéria de história de Israel. Ainda temos duas aulas pela frente, a aula do dia 18 e do dia 25 de setembro. Isso quer dizer que no dia 2 de outubro começamos a nova matéria. Se você puder anotar para não se esquecer, que eu sei que é muito fácil, no corre-corre da vida, o esquecimento, né? A entrega do trabalho, que é o questionário, está marcado para 30 de outubro, tá? 30 de outubro. Não se esqueça, então, que esta data ela não terá prorrogação. Os alunos que puderem e quiserem entregar o questionário antes desta data, sejam bem-vindos. E os que não puderem, se quiserem entregar exatamente nesta data, dia 30, amém. São 100 questões. Tá lá no finalzinho do questionário, aliás, da apostila, são 100 questões. Você só vai me mandar as respostas, claro, numerando, né? 1, 2, 3, 4, então eu já vou entender automaticamente. Se você mandar a resposta da questão 27, coloque 27 e só a resposta, tendo cuidado de não confundir a numeração. Tá? Tem que ler com redobrada atenção a pergunta para que você possa me enviar a resposta correspondente, de forma correta, para depois não haver misturas, ok? Então não se esqueça, dia 30 de outubro. 30 de outubro, certo? É o último dia que você, querendo, né? Ou querendo não, se quer ter a nota da matéria, terá que enviar. Se não enviar, infelizmente eu não vou. Dia 31 eu já não aceito. Já realmente eu não aceito. Já estamos dando um tempo mais do que suficiente, né? E a gente está contornando o máximo que a gente pode com respeito a atrasos. Vamos para a nossa página 9. Página de número 9. Estamos estudando a matéria História de Israel e nós vamos conhecer, não é, ah, hoje os períodos, não é, da história grega que foram divididas em três partes. Estamos estudando os períodos, né, o chamado período intertestamentário. O período intertestamentário, para os que se lembram da aula passada, é o período que abrangeu aquele lapso de tempo, aquele vazio de 400 anos entre Malaquias e Mateus, também conhecido como período do silêncio profético, né? Período que Deus deixou de falar com a nação de Israel e, consequentemente, nenhuma obra, nenhum livro bíblico, ou melhor dizendo, inspirado, fora a. Perfeito, irmão Jobé, tranquilo, perfeito. Obrigado pela informação, Deus abençoe. Irmão Jobé sempre nos mantendo informados, né? Então, como eu estava falando, o período interbíblico, ou o período do silêncio profético, foi aquele período que Deus, além de ter deixado de falar com a nação de Israel, não inspirou nenhum livro, não é? Pelo Espírito Santo que fosse produzido para edificação
do povo de Deus. Como se chama, irmãos, o conjunto de livros inspirados e autorizados pelo Espírito Santo? Alguém se lembra? Vou começar a fazer perguntinhas de coisas que já estudamos lá atrás. Lá atrás. Já que estamos falando do período intertestamentário, então vou bater de novo nessa tecla. Livros canônicos. Canônicos. Parabéns. Mas, irmã Terezinha, olha, com todo respeito, com os 18 anos que ela tem, ela está realmente com a memória fresquíssima. Só para deixar a irmã Terezinha mais alegre, né? Vai para a cama hoje mais sorridente, vou acrescentar 50 pontinhos de bônus, né, para a irmã Terezinha. Né? Não se assusta não quando a senhora vê as suas notas lá no fechamento. É um pauzinho e 2 olhinhos, já viu? Um pauzinho e 2 olhinhos, né? Um pauzinho é 1 e 2 olhinhos é 00100. Então, parabéns, irmã Terezinha. Livros canônicos. Então, procure não se esquecer disso. Canônico quer dizer inspirado, autorizado pelo Espírito Santo. Então, no período de Malaquias a Mateus, foi o período do silêncio profético, período este que o Espírito de Deus não produziu, né, não inspirou a nenhum homem a escreverem livros canônicos, mas foi um período bem agitado da história da nação de Israel. E nesse período intertestamentário de 400 anos de silêncio profético, entraram 2 nações no cenário que exerceram uma influência de grande impacto sobre Israel. Uma delas, os persas. Então, os persas deixaram uma marca muito forte na vida da nação de Israel. E depois os gregos. Entre a influência dos persas e a influência dos gregos, definitivamente a influência dos gregos foi muito mais marcante, muito mais determinante. E a prova disso que é o único período que é dividido em 3 etapas, com a influência de outras nações que caminharam ao lado da Grécia. Por isso que estamos aqui na página 9, lendo lá em cima. Ó. Mas com a morte de Alexandre em 323 a.C., o Império Grego, que então abrangia a Grécia, o Egito e todo o Oriente Próximo, foi dividido entre 4 de seus principais generais. Ptolomeu coube ao Egito, fundando assim a dinastia Ptolemaida. A região da Síria, que abrangia Israel, ficou sob o domínio de Seleuco, iniciando a dinastia dos Seleucidas. Ptolomeus e Seleucidas vão realizar inúmeras guerras com efeitos devastadores sobre os judeus. Isso que nós estamos aqui falando nem de Cassandro e nem de Lisímaco, já que foram 4 generais de Alexandre o Grande. Então aqui nós não estamos ressaltando a importância de Cassandro ou de Lisímaco, senão de Ptolomeu e de Seleuco, foram os que exerceram uma influência histórica, social e religiosa muito forte sobre a história de Israel. Vamos conhecer então os 3 períodos que foi dividido em 3 partes, na verdade, que foi dividido esse período. O período egípcio, de 323 a 204 a.C. Foi o período mais longo desta época, ou seja, dos 400 anos do período intertestamentário, o período egípcio foi o mais forte. Através de severa luta, o Egito e a Judéia caiu nas mãos de Ptolomeu. O conquistador foi chamado de Ptolomeu Soter, não é? Isto é, Salvador, o primeiro da dinastia. Aqueles reis tinham nomes um tanto estranhos, que na verdade eram sugestivos à situação histórica do momento, né? Então, este primeiro Ptolomeu assumiu um sobrenome curioso, Soter, que no grego quer dizer Salvador. Embora os judeus recusassem fidelidade a ele, atacou Jerusalém e levou 100.000 judeus presos. Não é pouquinha gente não, gente. 100.000 é um número violento. Embora tenha sido severo com a nação judaica, tornou-se depois amigável. Seu sucessor, Ptolomeu Filadelfo,
foi mais amigável ainda. Em seu tempo, os judeus foram solicitados a traduzir suas escrituras para o grego, dando ao mundo a famosa versão Septuaginta, escrita por 72 sábios judeus. Esta tornou a palavra entre os não-judeus, né? Esta tornou conhecida a palavra entre os não-judeus e foi a versão conhecida pelos crentes no Novo Testamento. Importante, né? Se você quiser anotar, a versão dos 70, ela também é, a Septuaginta, ela também é conhecida como versão dos 70. Versão, você pode escrever versão dos 70, 70 em algarismos romanos, LX, perdão, deixa eu alcançar aqui minha garrafa d'água. Então, LXX quer dizer versão dos 70. Então, essa versão grega, que quer dizer a versão do Antigo Testamento, traduzido para o grego, ela tem dois nomes. Primeiro, Septuaginta, e segundo, versão dos 70. Quando você colocar 70, coloque em algarismos romanos, LXX, porque alguns colocam 70 em numerais arábicos, 70, mas não é correto. O correto é usar Septuaginta ou versão dos 70 e 70 escritos em algarismos romanos. Vamos lá, então, avançar? Perfeito. Bom, o terceiro rei da dinastia ptolomaica também foi favorável, e por isso os judeus prosperaram como nunca nesse império. Cidades como Alexandria tornaram-se grandes centros de cultura judaica, e eles constituíam cerca de 1/3 da cidade. O quarto rei, Ptolomeu Filopatro, porém, devido às guerras com Antíoco Grande da Síria, foi hostil aos judeus. Seu principal agravo foi tentar entrar no Santo dos Santos. Ele perdeu a disputa e o rei da Síria apossou-se da Palestina. Sobre este rei Antíoco Grande da Síria, nos fala o livro de Daniel. Vamos ao livro de Daniel, só para você ter a ideia que este indivíduo, ele é profetizado, ou ele é falado na escritura sagrada lá no Antigo Testamento. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Profeta Daniel, capítulo de número 9, versos 24, 25, 26 e 27. Esta é a profecia das 70 semanas. Essa profecia foi lançada no ano 538 a.C. Então, Daniel, em 538 a.C., recebe esta revelação que diz lá em 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas será o morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e até que a destruição que está determinada se derrame sobre
ele. O que pouca gente sabe que essa profecia ela é de duplo sentido. Como duplo sentido? Não são todas as profecias do Antigo Testamento que possuem duplo sentido. Quando nós falamos duplo sentido, ele tem um cumprimento no passado e num futuro muito distante. Como essa profecia foi lançada em 538 a.C., o primeiro cumprimento dessa profecia se deu em 169 depois de Cristo, quase 400 anos depois, com Antíoco Grande da Síria, também conhecido como Antíoco IV Epífanes, porque este homem ele fez um pacto de paz com a nação de Israel, foi uma pessoa amigável, mas depois se tornou o próprio demônio na terra, perseguindo a nação de Israel e entrou no lugar santíssimo, né? E ali sacrificou em cima da tampa da Arca da Aliança uma porca, profanando então o templo. O outro cumprimento no futuro vai ser exatamente o que o anticristo vai fazer. O anticristo vai fazer um pacto com a nação de Israel na metade dos 7 anos da tribulação e depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto, fazendo bastante parecido ao que fez Antíoco o Grande da Síria, o Antíoco IV Epifânio, ou Epífanes, vai entrar no lugar santíssimo e vai fazer a mesma coisa, vai sacrificar uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança, profanando desta forma também o lugar santíssimo. Então, é o que nos relata a profecia de Daniel, capítulo 9, 24, 27, chamada esta profecia de as 70 semanas de Daniel. Perfeito. Vemos o período sírio, aí vemos o segundo período, que foi de 204 a 169 a.C. A administração dos Seleucidas, então agora continuamos falando de Antíoco Epífanes, foi na maioria das vezes nociva para os judeus, em alguns casos houve sangrenta perseguição a eles. Foi por esta época que a Palestina foi dividida em 5 províncias. Isso aqui é importante você anotar, porque muita gente lê nos evangelhos e se questiona, por que a Palestina, nos tempos de Jesus, ela era tão subdividida, né? Não sei se alguns de vocês já se perguntaram, tinha província tal, província tal, província tal, província tal. Tem que ter uma explicação histórica, né, para a subdivisão tão grande, porque a Palestina não é uma região pequena. Quem já foi ali na Terra Santa percebe que a nação de Israel ocupa um espaçozinho pequenininho, muito pequenininho ali no eixo, né, dos outros países que estão ao seu redor, Líbano, Síria, Egito, Jordânia, Arábia Saudita. Então, o que justificaria tantas divisões dentro de um espaço territorial tão pequeno? Então, anote aí que foi nessa época que a Palestina foi dividida em 5 províncias, conhecidas como Judéia, Samaria, Galileia, Pérea e Traconites. Então, antes desse período histórico, a Palestina era uma coisa só, um enorme país sem muitas divisões territoriais. Tanto Antíoco Grande como seu sucessor Seleuco Filopatro foram muito cruéis, embora os judeus tenham permanecido com certas liberdades em administrar suas próprias leis. Acabei de falar agora sobre ele, presta atenção. Todavia, com a ascensão de Antíoco Epifânio, 175, 164 a.C., um reinado de terror caiu sobre eles. Ele ficou conhecido como o anticristo do Velho Testamento. Irmão Zandro, bonita essa camiseta, é tão bonita como do irmão Wellington, mas o céu amarelo é amarelo esverdeado, me lembra o que? Polenta, melhor do que isso, não é polenta, é aquele negócio de milho que se come doce, como se chama? Ai, Jesus, alguém me ajuda? Curau. Curau de milho verde. Ô, irmão Sandro, me deu agora uma vontade desesperadora. Gente, pensa num cara que é doente por curau de milho verde. Ei, meu Deus, vamos esperar a irmã Fernanda voltar do Brasil. Se Já você voltou, sabe graças a Deus.
Já voltou? Então eu posso ir em novembro para comer um curau de milho verde com você. Oh, meu Deus! Isso aqui é revelação, né? Irmãos, André é tão abençoado que até na camisa vem a revelação para mim, né? Olhei para aquela camisa, curau de milho verde. Se convida e vai a Marcos. Que lindo. Muito feliz de rever a sua pessoa, né? E com essa camisa, então, já me despertou a fome de um curau de milho verde. Vocês sabem o que é curau de milho verde, né? Vocês conhecem. Mingau, né? Chama mingau de milho Isso, verde. isso. No estado de São Paulo é chamado de pamonha. Que nome estranho, né? A pamonha é outra coisa, né? Outra, pastor. Pamonha é o pacotinho na palha de Isso, mas em milho. São Paulo é tudo a mesma coisa. Ah, ela é No mais estado de firme, né? São Paulo, o curau e a pamonha é a mesma coisa, né? A pamonha eu como com a mão. O curau ou o mingau se come com a colher, né? Então eu vou comer no estilo do sul, né? Porque eu aprendi a comer no estilo do paulista, que o paulista tem as duas coisas como a mesma coisa. Só que ele chama de curau duro e curau mole, né? O curau mole é o mingau e o duro é o do saquinho, da pamonha. Da pamonha. Mas deixa estar. A gente vai combinar isso aí. Em novembro eu vou estar aí com a minha esposa e nós vamos comer pamonha mole e pamonha dura. Na colher e no saquinho. Mas vamos lá. Desculpa, gente, quando eu vejo um negócio desse assim, me desperta a fome, né? Não é que eu não comi hoje, comi até bastante, né? Mas tem certas coisas que eu não posso deixar passar, não. Mas vamos lá. Por esse tempo, no tempo de Antíoco Epifânio, surgiram os helenistas. Olha que coisa interessante. As coisas da história de Israel, que na maioria das vezes não conhecemos e, consequentemente, temos dificuldade na interpretação de certos textos ali dos evangelhos. Por esse tempo surgiram os helenistas, grupo que queriam implantar a cultura grega entre os judeus. Os nacionalistas ortodoxos se opuseram, iniciando-se contendas e assassinatos. Por fim, Antíoco utilizou essa disputa para descarregar o seu furor sobre eles, fazendo uma grande devastação na terra em 170 a.C. Jerusalém foi saqueada, os muros derrubados, o templo profanado e o povo submetido às mais terríveis crueldades. Houve massacres e escravidões. A religião judaica foi proibida, o paganismo foi imposto à força. Uma pessoa foi encarregada de profanar o templo de Jerusalém, dedicando-o a Júpiter Olímpio. Todas as cópias da lei que foram encontradas foram queimadas ou desfiguradas, com figuras idólatras. Seus proprietários foram assassinados. Muitos judeus apostataram e perseguiram seus compatriotas. Em 168 a.C., Antíoco ordenou que um porco fosse oferecido sobre o altar de sacrifícios e a seguir mandou erguer uma estátua a Júpiter no lugar do altar. Nesse período ocorre o famoso martírio dos 7 irmãos, juntamente com sua mãe por recusarem-se a comer carne de porco. Irmãos, que período terrível que foi este para a nação de Israel. E você acredite ou não, este período bem parecido vai se repetir na segunda parte da tribulação. Isso é terrível, terrível. Se você entra na profundidade da história sobre esse período de massacres que Antíoco Epifânio realizou, nada se comparará ao que o anticristo vai fazer, provavelmente de 10 a 20 vezes pior. E acredite, a nação de Israel tem tudo isso registrado nos seus livros de história. Nenhum judeu desconhece a existência desses acontecimentos. Os judeus messiânicos que já receberam a Jesus, que reconhecem a Bíblia Sagrada como a revelação completa de Deus, eles se empenham em pregar o evangelho aos judeus ortodoxos exatamente para avisar, para alertar aos seus compatriotas de que o pior do que aconteceu naquela época vai voltar a acontecer numa proporção de 10 vezes mais. Então, há um movimento hoje muito forte em Israel, um movimento fortíssimo, se você não sabe, que está levando a pregação do evangelho a milhares de judeus ortodoxos. Eu tenho informação por 2 rabinos messiânicos
que a proporção de conversões semanais só em Israel oscila entre 1.500 a 2.000 conversões semanais em todo o país. Ou seja, está havendo um despertamento da parte de Deus em salvar, em libertar muitos judeus para o Senhor Jesus Cristo. Fora os judeus que estão espalhados no mundo, que também tenho informações que estão tendo uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo. Eu creio que não é da informação de vocês, né? E nem sair isso na mídia, porque a mídia não importa, porque isso não é uma notícia que vai dar a Ibope, vai dar, vamos dizer assim, thumbs up nas redes sociais. Mas há 6 anos atrás, exatamente há 6 anos atrás, o Rabino Primaz de Buenos Aires, já falecido, né, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele se entregou para Jesus, confessou, né, que Jesus de Nazaré é o Yeshua HaMashiach, e isso abalou a comunidade judaica na Argentina exatamente há 6 anos atrás. 2 anos depois, este rabino importantíssimo no cenário, né, do rabinato na América Latina falece, mas deixa 2 filhos, também rabinos, que não assumiram o lugar do pai, mas que hoje estão pregando, né, o Evangelho de Cristo na Argentina. Está havendo também um despertamento de salvação muito grande no meio dos judeus ortodoxos. Então nós entendemos que Deus se preocupa em salvar os judeus, né? Infelizmente a igreja diminuiu muito a sua marcha evangelística no planeta, né? Estranho, né? Os judeus convertidos estão evangelizando, ganhando seus compatriotas e também ganhando a gentios para Cristo. Então, numa proporção, a informação que eu já tive alguns meses atrás, os judeus convertidos estão evangelizando mais do que os cristãos. Um pouco estranho, não é verdade? Não deveria, mas está acontecendo, porque também faz parte de um cenário profético que haveria um despertamento da parte de Deus sobre os judeus, para que o remanescente de Israel não seja tão pequeno, porque a Escritura diz, né, que haverá um remanescente na grande tribulação, na tribulação que vai sobreviver às tragédias, os impactos, as destruições, e, consequentemente, eles vão se entregar a Jesus e, claro, vão participar do governo de 1000 anos com o Senhor Jesus. Vem o período macabeu. Esse período macabeu, se você puder fazer um highlight, ele tem tudo a ver com os 2 livros apócrifos, chamado primeiro livro de Macabeus e segundo livro de Macabeus. Quantos de vocês já ouviram falar desses livros apócrifos? Isto, recomendo, isso não tem heresia nenhuma, que você adquira uma Bíblia católica, não para ler e estudar assim, tá ali, olha lá, Bíblia de Jerusalém. Ei, meu Deus, essa é a melhor Bíblia católica. Acredito que o irmão Zandro, né, tem para vender, correto, irmão Zandro? O seu áudio está fechado. Não, essa não, eu só produzo da CPAD mesmo. Certo, mas o irmão não costuma revender esta Bíblia. Não, essa eu não costumo, não. Eu consigo ela, mas eu não costumo, não. Primeiro Mas se porque tem alguns... pouca procura, né? pouca demanda, pouca procura, entendo. Mas digamos, se alguns dos nossos alunos, por uma questão de urgência, pedir ao irmão, o irmão teria condições de conseguir? Consigo. Perfeito. É que eu estou recomendando em outras turmas, né? Como estou aqui agora recomendando, não é? Por que eu estou recomendando uma Bíblia católica? E justamente a Bíblia de Jerusalém. Presta atenção para depois ninguém me mal interpretar. Não sou padre, não sou bispo, não sou sacerdote católico, mas é uma das melhores traduções hoje em língua portuguesa. Irmão Zandro já deve ter com certeza folheado as páginas da Bíblia de Jerusalém, não incluindo, claro, os livros apócrifos, que não têm efeito doutrinário para nós, mas eu creio que o irmão Zandra, que ele pode dar esse testemunho, tem percebido a qualidade da tradução da Bíblia de Jerusalém.
Não só a tradução, mas até o comentário que nela tem. É um amigo meu que fala: se os católicos lessem os comentários dessa Bíblia, eles todos aceitariam Jesus. Aí está. Eu preferi ficar quieto, não falar nada. Vou deixar com que Deus use a boca de um terceiro. Que às vezes o terceiro fala melhor, né? Como diz, profeta de casa não tem honra. Então, usa alguém para confirmar isso. Os comentários da Bíblia, isso aqui me chama muita atenção, gente. Eu tenho aqui atrás de mim 5 exemplares da Bíblia de Jerusalém. O primeiro eu comprei em 1971. Irmãos, eu fiquei de boca aberta. Em 1971, eu era um novo convertido de 2 anos de crente, de igreja. Mas eu fiquei fascinado com o nível de comentários da Bíblia de Jerusalém. Não parece uma Bíblia católica, gente. Parece uma Bíblia evangélica. Você fica, ó, boquiaberto, ué. E por que então o católico que tem essa Bíblia não se converte? Porque está com véu espiritualmente fechando, bloqueando o seu entendimento espiritual. Praticamente Na, na verdade, 70% dos porque não faz comentários uso, né? não Na faz uso, verdade, é porque exato. não faz uso. Não faz uso, porque se fizesse uso, ele seria despertado para o estudo bíblico, como o católico carismático usa muito essa Bíblia. Todos os católicos carismáticos que eu conheço no Brasil e aqui nos Estados Unidos é incrível. Qual é a Bíblia que você usa? Bíblia de Jerusalém. Mas por que a Bíblia de Jerusalém? Por causa do nível de comentários, que é o nível top das galáxias. Então, eu recomendo, pelo nível de comentários, você vai se assustar, repito. Se você adquirir hoje a Bíblia de Jerusalém, isso aqui não é Bíblia de católico? Não, não parece. Um comentário ou outro, você se dá conta que é uma Bíblia católica, mas é um comentário e outro. É estranho isso que eu estou dizendo. A maioria deles dá a entender, pô, isso aqui é um pastor que escreveu, é um grupo de evangélicos, mas não, tudo católico. E segundo a qualidade da tradução é também impressionante. Deixa o texto de Ferreira de Almeida, pelo menos a ARC 1995 para trás. Tá? É interessante. Você pega uma Almeida Revista Corrigida, 1995, coloca ao lado de uma Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém dá de goleada. Porque hoje a gente sabe que a melhor tradução em língua portuguesa definitivamente são duas, na verdade 3. Almeida Revista Atualizada, a ARA, hoje a melhor tradução em língua portuguesa, depois a ARC, Almeida Revista Corrigida, 2009, você não conhece a 2009, a 2009 está arrebentando, certo? E Almeida Corrigida Fiel, a ACF, são as 3 melhores traduções da Bíblia em língua portuguesa. Então, eu recomendo, na medida que você possa e queira, adquirir uma Bíblia de Jerusalém, para você conhecer. Olha lá. Irmão Wilson, desculpe, irmão Wilson, quanto está no Amazon? Só para ter uma ideia. 45,37. Eu postei no grupo aí. Meu Deus, vamos lá. Irmão Wilson é de uma eficácia brutal. É de capa dura, muito boa. Excelente, muito boa. Ela tem capa de couro também, mas a capa dura eu tenho uma em francês, 45,37. Tem em paperback, né, papel, né, de cartolina. Não é uma encadernação luxuosa. Está $35. Então, um preço bastante razoável. Não está excelente, mas está razoável por ser uma Bíblia católica. As de capa mole são bem mais caras, muito mais caras, mas o preço está muito bom, 45. Então eu recomendo você ter uma Bíblia de Jerusalém para ter o registro dos 2 livros de Macabeus, porque aí você vai entender. Se você nunca leu o livro de Macabeus, você não vai entender esta parte aqui que eu estou me referindo, que então é muito importante que nós, estudantes de teologia, compreendamos esse período. Vamos lá, então. O movimento de resistência teve origem com um sacerdote idoso, de nome Matatias, e desenvolveu-se com ele seu filho Judas, mais tarde chamado Judas Macabeu. Pode ser Macabeu ou Macabeus, tanto no plural como no singular, derivado do termo hebraico que significa martelo. Então, Macabeu quer dizer martelo. Este foi um poderoso movimento de resistência sem paralelo dentro do povo judeu.
A bravura e a fé destes homens os fizeram lutar até a morte contra o extermínio de sua crença. Refugiados nas montanhas, iniciaram seus ataques contra as tropas do exército seleucida. Judas desenvolveu uma poderosa estratégia de guerrilhas e seu exército cresceu muito. Combateu os exércitos invasores e os derrotou em acirrada batalha. Várias tentativas do inimigo de vencê-los foi frustrada. No dia 25 de dezembro, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é fantástico, eu acho lindo isso aqui. No dia 25 de dezembro, quando comemoramos, né, de uma data para cá, o Natal, Jerusalém foi retomada e o templo rededicado. Esta e a origem da festa da dedicação, João 10, 22. Vamos a João 10, 22? Muitos de nós lemos esse texto de João 10, 22 e não entendemos a origem histórica desta festa. João, capítulo 10, versículo 22. O Evangelho de João, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Perceberam aqui a leitura? Eu vou repetir a leitura para você prestar atenção. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Muita gente passa por esse texto e se pergunta, que festa é essa? E outro detalhe, era inverno. Então, é importante a gente entender isso aqui. Jerusalém está na mesma linha de latitude de onde estamos neste exato momento? Sim ou não? Jerusalém está na mesma linha de latitude, ou pelo menos aproximada onde nós estamos agora? Sim. Aproximadamente sim. Embora Jerusalém está um pouquinho mais abaixo, só um pouquinho mais abaixo, 2 graus mais abaixo na latitude. Mas Jerusalém se encontra onde? Também no hemisfério norte. Se Jerusalém, Israel, se encontra no hemisfério norte, então o mesmo período do inverno lá para eles é o mesmo para nós aqui nos Estados Unidos. Quando é que é o nosso período de inverno aqui? Alguém se lembra? Perguntinha de criança, né? Quando dura exatamente o nosso inverno aqui? De que mês a que mês? Mais ou menos do dia 20 de dezembro até 20 de fevereiro. 20 de março, perdão. Só errou por um dia. De 21 não é exato, de dezembro, né? 21 de dezembro a 20 de março. Mas nem sempre é do dia 21, não é um dia exato. Por isso que eu falei mais ou menos do dia 20. Mais ou menos, que oscila, exato. De acordo, o ano bissexto oscila. Vai para 20 de dezembro. Quando não é ano bissexto, é 21. Interessante, né? Quando Teve um ano que foi no dia bissexto, 19, começou no dia 19, há uns anos atrás. Porque calhou em ser ano bissexto. Geralmente, quando é ano bissexto, ele volta para 20 ou 19. Quando não é ano bissexto, ele trabalha entre 21 e 22. Nunca, na verdade, é um dia fixo, 100% fixo, como 15, 15, 15, não. Ele oscila entre 20, 21 e 22. Ou 19, 20 e 21. Depende muito. Se é ano bissexto, sim, ele vai um pouquinho para trás ou um pouquinho para frente. Interessante. Então, vamos dizer, meados de dezembro a meados de março. O mesmo tempo do inverno que é lá, é o mesmo tempo que é aqui para nós. Então, nós já descobrimos, né, que essa festa da dedicação acontecia entre meados de dezembro e meados de março. Vamos lá, vamos avançar, que isso aqui é super interessante. Embora Antíoco, tendo planejado vingar-se, os reveses pelos quais passou deixaram-no extremamente doente. Contasse que morreu num estado de completa loucura. Para os judeus, ele e a abominação da desolação, descrita pelo profeta Daniel, poderíamos chamá-lo, sem dúvida alguma, de o anticristo do Velho Testamento. E ele foi, na verdade, a figura do anticristo na linha do Velho Testamento. Com a sua morte, seu filho Lísias voltou com um exército de 120 mil homens. Judas e seu exército foram sitiados em Jerusalém e tiveram que render-se quando tudo parecia perdido. Uma revolta nas regiões da Síria obrigou Lísias a fazer paz com os judeus e restabelecer sua religião.
Com todos os altos e baixos do governo macabeu sobre a Judéia, o poder permaneceu em suas mãos até o ano 63. Olha o tempo que ficou o governo macabeu, ou seja, de 170 antes de Cristo aproximadamente até 63. O que acontece no ano 63 antes de Cristo? O general romano Pompeu invade a Palestina e passa a fazer de Israel, toda a nação de Israel, uma província romana. Então, Pompeu, em 63 antes de Cristo, entra em Jerusalém. Está aqui, o período romano. No ano de 63 a.C., Pompeu entra em Jerusalém após um cerco de 3 meses, fazendo da Palestina uma das províncias romanas. Morreram cerca de 12.000 judeus quando da tomada da cidade, que foi facilitada pelo fato dos judeus se recusarem a guerrear em um dia de sábado. Olha a loucura aqui. E nem mesmo a entrada dos exércitos romanos os impediram de continuar sacrificando. Após apossar-se o trono de Roma, mas na verdade o Júlio César nunca foi imperador, foi cônsul vitalício. Júlio César nomeia Antípater, procurador da Judéia, isso em 47 a.C. Em 37 a.C., Herodes toma Jerusalém, mata Antígono Macabeu, que havia sido colocado no lugar de Antípater pelos partas, e apodera-se do trono. No ano de 19 a.C., após haver construídos enormes obras na Judéia, Herodes resolve fazer uma grande reforma no templo de Jerusalém. Este foi o templo que Jesus conheceu e no qual ele entrou, e sobre o qual ele lançou sua profecia de destruição. Veja bem, que o templo que Jesus conheceu foi o templo levantado por Zorobabel em 516 a.C., mas no ano 19 antes de Cristo, o que acontece? Herodes, o Grande, começa a fazer uma remodelação, altera significantemente 50% do templo e faz dele um templo enorme e com vários cômodos que até então não existia. Este templo remodelado completamente, reestruturado, é o templo, né, que o Senhor Jesus Cristo conhece e profere, não é, sobre ele, né, a profecia da sua destruição anos mais tarde, em setembro do ano 70 depois de Cristo. Não sei se é do conhecimento de vocês, a única cidade do planeta Terra que foi destruída 23 vezes em 6.200 anos de história, e debaixo de cada parte tem uma estrutura de chamado 23 camadas. Esta é a cidade de Jerusalém. Se alguém hoje for a Jerusalém, preste atenção, vai estar pisando na estrutura número 23, porque 2 metros a 3 abaixo de Jerusalém tem a estrutura 22, 5 a 7 metros tem a estrutura 21, e vai descendo, 20, 19... Descendo a quase 45 metros de profundidade, nós chegamos à base da primeira Jerusalém, há 6.255 anos. É loucura, mas essa cidade foi destruída 23 vezes. Os homens costumam chamar de Roma a cidade eterna. Errado. A cidade eterna deveria ser chamada Jerusalém, porque a cada vez que destrói Jerusalém, ela se levantava, ela se levantava, ela se levantava. Aí você me pergunta, e hoje você consegue ver as ruínas dessas 23 camadas? Sim, senhor. Quando eu estive lá pela primeira vez, eu fiquei de boca aberta, eu nunca tinha visto na minha vida. Tanto que eu fiquei 2 meses e 4 dias dentro de Jerusalém, só para conhecer cada uma dessas estruturas. É fascinante. Jesus me abrindo a porta do meu papel, do meu documento. Quem quiser ir comigo a Israel e a Jerusalém para conhecer isso ao vivo e a cores, você vai me acompanhar e eu vou ter a alegria de ser seu guia. Não vou cobrar nada de você.
Só você vai com a sua passagem, com a sua vontade de estudar a Bíblia, que você vai conhecer algo que você nunca viu com os seus olhos. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, papai do céu. Fora isso, Jerusalém é uma cidade fantástica, né? Eu vou mostrar a vocês não apenas o Muro das Lamentações, mas a Porta das Ovelhas, que está toda cheia de cadeados, que vai ser quebrada no terremoto da vinda de Jesus, pela qual Jesus passou com o jumentinho e ele vai passar através dela para entrar no templo aonde estará colocado o seu trono para ser o rei de toda a terra. E, gente, eu vou até parar de falar, senão eu vou começar a chorar e não... Se tem uma coisa que me faz chorar é a presença de Deus e falar de Israel. Então, vamos parar por aqui, senão não vou conseguir dar aula. Mas você pode acreditar, isso vai acontecer mais cedo do que você imagina. Primeiro porque Jesus está às portas, né? E Jesus estando às portas, ele tem pressa para fazer algo nesse sentido, né? Mas quando chegar a época, né, eu vou avisar aos irmãos, né? Deus me abençoando com o meu papel e você vai ter alegria, caso possa e queira, de nos acompanhar. Isso aí é uma coisa tremenda, né? Você vê a Bíblia e vê ali na sua frente a Bíblia literalmente se cumprindo. Vamos às transformações religiosas, né? Eu sei que história é uma coisa que você é tipo quebra-cabeça, você tem que começar a processar e montar na sua mente e comparar com aquilo que você lê. Porque muitos de nós é assim, muitos de nós pegamos um texto bíblico, e muitas das vezes o texto bíblico não faz sentido para nós naquele momento da leitura, não é verdade? Não é assim? Você está lendo um texto, e muitas das vezes aquele texto que apresenta um fato histórico não lhe faz nenhum sentido, porque está entrando numa parte que definitivamente eu e você não conhecemos. Mas no momento que nós conhecemos detalhes da história da nação de Israel, muito do que está aqui começa a fazer sentido na nossa mente. Então vamos dizer assim que 50% do que nós lemos no texto bíblico, seja no Velho, seja no Antigo Testamento, nós temos uma enorme dificuldade de processar na nossa mente. Por quê? Porque nós desconhecemos o pano de fundo histórico. É normal. Mas quando eu e você começamos a conhecer o pano de fundo histórico, muda completamente. Quer ver uma coisa que vocês talvez nunca leram, mas vão ler agora? E vão começar, opa, mas isso, eu já tinha passado pelo texto, mas não estava entendendo o que o texto queria me dizer. Olha só. Como já vimos, o cano das Escrituras foi concluído e os judeus se achavam agora em posse de uma coleção de livros sagrados, os quais lhe permitiam criar uma identidade nacional indestrutível. A lei passou a ser estudada e guardada zelosamente. Agora sim, eles agiam como um povo separado, que se guardava da corrupção ao seu redor. O pesado jugo do exílio fez com que valorizassem suas tradições e sua religião. A nação de Israel passou por 2 exílios. Quais foram eles? Historicamente falando, 2 exílios. Alguém consegue se lembrar? Quais foram esses 2 exílios? Babilônico e o assírio. O assírio, mas na ordem do tempo, o primeiro foi o exílio assírio. Assírio. Vieram os assírios em 722 a.C., com Tiglat-Pileser III, invadiram Samaria e levaram uma enorme quantidade de israelitas tirados de Samaria e levados para a Síria. Quase 200 anos depois, aí vem os babilônios, em 3 levas, 606, 597 e 586 a.C. E em 586, aí definitivamente, Nabucodonosor II quebra Jerusalém, quebra o templo e leva mais de 70 mil judeus para a Babilônia. Então procure não se esquecer, os 2 grandes exílios que a nação de Israel passou foi o exílio assírio, foi o primeiro, e depois o exílio babilônico. Lembrando que o exílio babilônico foi em 3 levas. Muitos só ensinam que foi uma vez só, 586. Não, foram 3 levas, 606, 597 e 586 antes de Cristo. Então esses 2 exílios levaram a nação de Israel
valorizar muito as suas tradições e a sua religião. Essa é uma, não é exatamente a única, mas essa é uma das razões pelas quais, porque a nação judaica guarda tão bem documentada toda a sua história. Se você fizer uma pesquisa rápida sobre a história do Brasil, que tem um pouquinho mais de 500 anos, eu falo isso e me envergonho como nascido no Brasil e brasileiro. A história do Brasil não é tão bem documentada como a história de Israel. A história de Israel é uma história de mais de 6.000 anos de idade, mas ela é todinha documentada. E grande parte desta precisa documentação, ela está onde? No Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então não tem como a história de uma nação escolhida por Deus não ter sido tão bem documentada ao longo dos séculos. Depois, outra nação que tem uma história muito bem documentada, e você vai concordar comigo, são dos egípcios. Pensa num povo que tem tudo, tintim por tintim. E aquelas pirâmides, meu Deus, eu também quero levar alguns de vocês a conhecer as pirâmides. É uma coisa de louco. Ali tem 5.000 anos de história e tudo bem documentado, tanto do lado de fora das pirâmides, como do lado de fora, do lado de dentro e do lado de fora. É impressionante. Depois tem os gregos, os romanos, certo? Mas nós, Imagina o que não infelizmente... foi destruído naquela biblioteca, né? Na invasão. Como? Imagina o que não foi destruído naquela biblioteca no Egito, né? Não, fora o terremoto que arrebentou com a biblioteca de Quando Alexandria. Roma invadiu, né? Destruiu Sim, também, praticamente toda. Ou mas não seja, sei se o irmão se lembra que a biblioteca de Alexandria, a seu tempo, também foi uma das maiores, de uma riqueza incalculável. Eu conheço as ruínas da cidade de Alexandria, dói no peito. Ali tinham mais de 2 milhões de pergaminhos e papiros, que tinha toda a história do planeta Terra, inclusive da nação de Israel. Aí teve um terremoto que arrebentou com 80% da cidade de Alexandria e também da sua biblioteca. Quando você vai hoje a Alexandria, você encontra 15% do que sobrou daquela biblioteca. Ou seja, é uma riqueza que foi destruída por terremoto, pelos romanos, por tanta coisa que, sinceramente, às vezes dói no peito e às vezes entendemos também que foi uma permissão de Deus para que hoje, investigando a fundo a Escritura Sagrada, pudéssemos encontrar neste livro que a certeza da história, porque a história está aí, documentação, mas toda essa documentação ela tem ganhado maior credibilidade por causa deste livro. Você acredite ou não, este livro tem trazido à tona a credibilidade da história. Eu sou historiador já há 46 anos. Eu não conheço um historiador, seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em outra parte do planeta, que não admita, mesmo não sendo cristão, este livro é o único livro no planeta Terra que dá confirmação exata a todos os fatos históricos que até então estavam como duvidosos. Mas vem esse livro, você abre esse livro e encontra aqui a narrativa, tintim por tintim, e deixa o quê? Os historiadores de boca aberta, dizendo o que nós estávamos procurando está tudo aqui, registrado. Embora esse livro ele não pretende ser um livro de história geral, mas ele confirma toda a existência da história que hoje conhecemos nos livros, e não poderia ser diferente a história de Israel. Vamos lá. Foi nesse período que a sinagoga local ganhou enorme importância. Olha que interessante. No passado, templo e sinagoga andavam lado a lado. Lembram-se disso? O templo era uma instituição muito respeitada, amada pelos judeus, e a sinagoga. Aí eu pergunto a vocês, lembram-se qual é a função básica do templo e a função básica da sinagoga? Lembra-se que hoje não existe o templo. O templo era Então, para as sacrifício. sinagogas, elas resumem as funções dos dois quase que ao mesmo tempo. Vamos lá, irmão Jober. O templo era para sacrifício e a sinagoga era para estudo. Isto, basicamente, o templo era local de sacrifício e adoração.
primeiramente de sacrifício. Claro, no sacrifício implicava a adoração, o culto ao Senhor nosso Deus. A sinagoga para o estudo. O irmão Jobé está afiadíssimo. Quando o irmão Jobé entra no manto, é que ele está carregando a bateria do Tesla dele. Se você não sabe, irmão Jobé tem um Tesla. Guarda aqui. Então ele estava carregando o Tesla dele. Só por causa desse, irmão Jobé. Leva 50 para casa para ficar sorrindo, tá? Porque quando o irmão sorri é tão diferente, né? Só a irmã Jaqueline pode dizer, meu amor, quando você sorri, o negócio fica diferente. Então, o irmão Jobé está levando 50 só para saber que ele carregou bem a bateria do seu Tesla. Mas depois que o templo é destruído, preste atenção, os judeus até hoje, não tem local de sacrifício. Como é que é? Não. Os judeus se desesperam por sacrifícios. Mas os sacrifícios, pela lei, só podem acontecer no templo. Então, como é que fica a situação do culto? Sinagoga. A sinagoga hoje cumpre 3 funções: estudo, louvor e adoração. O templo também cumpria o requisito do louvor e da adoração, mas está destruído, então a sinagoga cumpre os 3. Só que dessas 3 funções, só uma que dentro da sinagoga não pode ser celebrada, que são os sacrifícios. Quando o templo seja reconstruído, aí muda de figura. Aí vai voltar como era nos tempos de Jesus e nos tempos antes de Jesus. O templo vai ter a sua função em separado em relação às sinagogas. Mas foi nesse período que as sinagogas passam a ganhar uma grande importância. Nelas, as escrituras eram lidas e expostas, de acordo com a interpretação e tradução dos escribas, que foram tornando-se mais e mais importantes. Nesse período que surge a lei, a lei oral, tão criticada por Jesus como um sistema de mandamentos e regras, que muitas vezes suplantava até mesmo os mandamentos de Deus, de acordo com Mateus capítulo 15. Outro movimento que nesse período cresceu e tornou-se excessivamente forte foi a fé na vinda do Messias. Olha que interessante isso aqui. Mais uma vez, sob o jugo estrangeiro, Israel olhava para o horizonte, aguardando a vinda do prometido. Inúmeras interpretações sobre ele foram desenvolvidas com base nas Escrituras. Ele era a esperança de Israel. Além dos escribas, surgem outros 2 grupos neste período: os fariseus e os saduceus. O primeiro era um grupo extremamente rígido na observação da lei. Seu nome significa separatistas. O nome fariseu, repito, se quiser anotar em algum lugar, significa separatistas. Vem da palavra hebraica sefar. Sefar quer dizer o que separa, o que distancia, certo? Seu nome significa separatistas, provavelmente dado pelos seus inimigos. Buscavam obedecer à letra da lei. Provavelmente seu nascimento se deu como uma reação contra a politização do sacerdócio judaico, que se tornaram um cargo cobiçado, vítima dos jogos de interesse com os governantes romanos. Cresceram a ponto de tornar-se uma das mais poderosas seitas da época, como prova sua influência quanto à crucificação de Jesus. Vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 3, e vamos comprovar esse fato. Lucas, capítulo 3, versículo 2. Algum de vocês poderia ler para mim, por favor? Lucas, capítulo 3, versículo 2. Evangelho de Lucas 3, 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Minha pergunta é, nesse texto que acabamos de ler, tem alguma coisa estranha, errada, anormal, fora de jogo? 2 sumos sacerdotes. Não era comum isso. Não era comum isso. Sempre Era corrupção.
Exato. Olha Sobre o nível, o nível genro. da corrupção, exatissimamente. Olha o nível de corrupção que se encontrava a religião judaica naquela época. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, sogro e genro. Anás era o sacerdote imposto pelos judeus, corretíssimo? Mas Caifás pelos romanos. Olha a jogada política. Se quiser anotar, anote. Isso aqui é importante. Anás, sim, era um levita, descendente de levitas, porque para ser sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Mas Caifás não era levita. É só você estudar e você chegar a essa conclusão. Então, aqui a jogatina política foi pesadíssima. O nível de corrupção estava extremo. Estava extremo. E a nação aceitava. Por quê? Por causa dos romanos. Os romanos, no seu nível de corrupção, impunha. Não tinha jeito. Não tinha jeito, não tinha como. Entendeu? Então, temos aí Anás, sogro, e Caifás, genro. Anás, sim, correto, levita. Mas Caifás, não. Foi uma imposição da parte dos romanos. Então, aqui nós estamos vendo a situação bem crítica, bem complicada, bem caótica. Continuando aqui na página 11, sobre os saduceus. Os saduceus, por sua vez, têm o seu título provavelmente dos filhos de Zadok, que retiveram o sumo sacerdócio a partir de Davi. Está lá em 2 de Samuel 8,17. Ou de um Zadok, que viveu cerca de 250 anos antes de Cristo. Ou ainda da palavra hebraica, que significa justo, não sendo fácil determinar com exatidão. Então, sobre os saduceus, não se tem por exato a origem. Pode ser uma dessas três abordagens que aqui estamos falando. Mas o que nós sabemos é que os saduceus eram zelosos, também zelosos na guarda da lei, porque tinham uma visão bastante diferente dos fariseus. Olha só a diferença. Os saduceus só consideravam os 5 primeiros livros como regra e eram cépticos, ou seja, incrédulos, quanto a certas ideias como anjos e espíritos. Os saduceus não acreditavam em anjos e não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam na vida eterna. Que situação! Era um tipo de materialista, tinham bastante proeminência no sinédrio e tornaram-se fortes opositores de Jesus. Também por este tempo que surge a Mishnah. Não sei se alguém de vocês já ouviram falar sobre esta ordem religiosa do judaísmo, Mishnah, né? Que era também a lei oral. Tratava-se de uma interpretação das leis que era obedecida paralelamente à lei escrita e que depois passou a ser considerada mais importante do que a última. Era dividida em halachot, exegese legal ou determinações, e sua Haggadot, expansões morais, práticas e extravagantes. Após serem transmitidas oralmente durante muitos anos, foi colocada em forma de escrita final no 2º século depois de Cristo, pelo rabino Jehudá, no chamado Talmud, e dividido em 2 partes principais: a Mishnah, ou lei oral, e a Gemara, que eram comentários sobre Mishnah. Era um tipo de enciclopédia judaica. Deixa eu ver aqui se eu tenho atrás de mim. Não O Talmud significa tem. repetição, né, pastor Luiz? Isso, tem aqui atrás de mim o Talmud. Aqui eu tenho um exemplar do Talmud. Parece em inglês, claro, parece que está bem conservadinho, né? Ele é de 1934. Tá bem conservadinho, 1934. Você abre, eu não acreditei. Quando eu li a edição do bichinho, novembro de 1934, falei, então isso praticamente só teve um dono, né? Que foi um rabino em Nova York, certo? E o neto dele me vendeu a $100, tá muito caro. Falei, eu quero um livro diferente, um livro caro, um livro que vai me agradar. E ele deu um sorriso, eu já sei, então, do meu avô, logo do seu avô, né? Ele é caro, $104. Deixa eu ver, quando eu olhei, novembro de 1900, mas peraí, como é
está tão conservado, né? Até a parte dourada está bem mantida, não, porque só teve um dono. Meu avô, ninguém mais usou ele, né? Opa! Então, quanto é que custa? $104. Porque um Talmud normal, um tamanho que é metade ou um terço, você compra por $20. E esse aqui eu comprei por causa do nível dos comentários e da antiguidade da edição. Mas é um livro super interessante, né? É a edição de Einstein Saltz. Por esta edição, ele faz com que esse livro, esse exemplar do Talmud, seja também um pouquinho mais caro e um pouco mais valorizado. Ou seja, todas as histórias das tradições dos judeus você vai encontrar dentro deste livro. Então, os judeus, eles honram o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, e este aqui, que é o livro das tradições orais. Nenhum judeu vive alheio a este livro. É como fosse a sua segunda Bíblia, né? Nós temos a Bíblia Sagrada como nosso livro que orienta e guia a nossa moral e a nossa fé, mas os judeus têm o Pentateuco, né? Que é chamado de Torá, e também o Talmud, né? O Talmud é importantíssimo dentro da vida dos judeus. Vamos passar agora para o período neotestamentário. Na próxima aula a gente vai fazer um resuminho, né, dessas aulas que nós tivemos, né, um resuminho lá dentro dos nossos slides, que até então eu não os usei, mas eu vou fazer um resuminho só para a gente passar por cima, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você também na confecção do questionário. Período neotestamentário. Este período foi bastante agitado sob o governo de Roma. A Palestina se tornou palco de diversas revoltas e movimentos messiânicos que almejavam a libertação. A Judéia foi, por causa disso, anexada à província da Síria e governada por um procurador romano. Esta é a razão porque a província da Judéia tinha sobre si um procurador romano. Analisa comigo, isso é história. Todas as províncias de Israel tinham um rei local, um rei de origem nativa, ou seja, da terra, menos a Judéia. Porque a Judéia passou por muitos golpes de Estado internos e, consequentemente, o imperador romano decide, para minimizar o impacto desses golpes de estados internos, o que ele faz? Ele anexa a Judéia à província da Síria para facilitar a questão da administração e coloca um procurador romano. A Judéia, então, enquanto que as demais tetrarquias permaneceram na mão dos Herodes. Lembra-se que não apenas existiram um Herodes. Muita gente lê a Bíblia e dá uma salada, uma confusão. Existiram pelo menos como 5, a Bíblia menciona 5, mas na verdade na história foram 7 Herodes, 7, mas a Bíblia faz menção de 5 Herodes diferentes. Quem foram eles? Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau, Herodes Agripa. Meu Deus, é tudo família. É como diz no ditado lá do Rio de Janeiro, não sei se em Minas né? Tudo farinha do mesmo saco. É tudo polenta da mesma bolsa. Né? Como diz no São Paulo, tudo polenta da mesma bolsa. Né? Ou soja da mesma fiapo, do mesmo fiapo. Então, os Herodes tiveram um controle tremendo sobre a Palestina inteira, né? Ou seja, sobre as demais tetrarquias, com exceção da Judéia. É como Judéia fosse a cereja política no poder dos romanos. Diversos massacres tiveram lugar, inúmeros grupos instigaram o povo a pegar as armas contra Roma, até que, por fim, estourou uma guerra que culminaria com a destruição de Jerusalém e do templo. A quantidade de revoltas internas, com o tempo, foram se acumulando. Presta atenção, Jesus chega quando a caldeira estava fervendo. Naquele momento que Jesus estava ali, pregando a mensagem de salvação, de libertação, mas a coisa estava
Pensa numa panela de pressão. Não estourou naquele exato momento que Jesus estava ministrando ali, porque não era o tempo, mas a coisa estava insuportável. Tanto que tentaram colocar Jesus como rei. Eu queria que vocês se lembram disso, no seu momento de popularidade, porque eles entendiam que Jesus seria a pessoa certa para cortar o domínio dos romanos. Os zelotes, não é, que tinha a Judas Iscariote, tinha Simão, tinham em mente, não, esse é o cara, esse camarada aqui vai simplesmente materializar os nossos desejos de revolta e de sublevação, ou seja, de derrubar o Império Romano. Só que os judeus se subestimaram e, infelizmente, no ano 70, essa acumulação de revoltas levaram o quê? A um massacre que o general romano Tito perpetrou para a destruição de Jerusalém. Vamos lá. Este período nos foi minuciosamente descrito por um historiador judeu por nome de Flávio Joséfo. Já ouviram falar de Flávio Joséfo? Flávio Joséfo, a história dos hebreus. Ele mesmo, que lutou na guerra de 66 depois de Cristo, e sendo capturado pelo exército romano e levado a Roma, onde escreve sobre a história dos judeus e sobre esta guerra que ele presenciou pessoalmente. Em seus escritos, temos um amplo panorama que nos dá o pano de fundo do Novo Testamento. Preste atenção aqui comigo. Então, no Novo Testamento, nós temos alguns grupos religiosos que, queiram ou não, influenciaram no panorama social, político e religioso da nação de Israel nos tempos de Jesus. Primeiro, nós temos quem? Acabei de falar sobre eles agora há pouco. Um grupo religioso de grande influência, cujo significado é separatistas. Fariseu. Fariseus. Fariseus. Depois, o segundo grupo que não acreditava no Espírito. Saduceus. Nós temos também mais dois que eu não mencionei aqui, que foram os escribas e os zelotes. Temos também um outro grupo chamado essênios, que se crê que João Batista tenha sido membro do grupo dos essênios, mas de todos esse é o menos prejudicial no plano político da nação de Israel naquela época tão agitada, certo? Os fariseus, os saduceus, os zelotes e os escribas foram os que apitavam com força, sobretudo fariseus e saduceus. Vamos entender agora a dinastia herodiana. Estamos chegando ao finalzinho. Dinastia herodiana. Como vocês estão? Pastor, por favor, repete para mim: fariseus, saduceus, zelotes. Fariseus foi o grupo mais importante. Saduceus. Depois temos os zelotes, que aí pertenciam a Simão, o zelote, Judas Iscariote, e os escribas. Temos também os essênios, mas os essênios não representaram ou não representavam uma ameaça sociopolítica, ou seja, nem na sociedade e nem na política. Os mais pesados mesmo eram fariseus, saduceus e zelotes. Os zelotes, sim, eram perigosíssimos. Perigosíssimos. Aproveitando o ensejo, só para ajudar a melhorar a nota de vocês. Não é obrigatório que eu vou falar aqui, você faz se quiser. Você faz se quiser. Vamos entrar aqui nessa parte agora, para fechar a nossa aula de hoje, sobre a dinastia herodiana. Acabei de falar agora que a Bíblia menciona 5 Herodes, 5, mas na verdade a história coloca como 7. Eu gostaria que você fizesse uma pesquisa rápida e prática. O Google pode te dar isso, um dicionário bíblico pode te dar isso, mas você não é obrigado. Se você quer uma maneira de levantar um pouquinho a sua nota de participação, porque essa aqui não vai mexer na nota final. Para que eu falo? Tem alguém que está ali com a mão na massa. Esse
É o irmão Zandra. Irmão Zandra, ele mostrou uma obra que eu tenho ela em inglês, é a mesmíssima coisa. Isso, ele já trabalhou. Ei, Jesus, olha lá, já trabalhou com ela. Então já está pronto. Irmão Zandra, se quiser, já pode mandar a sua. Tá? Qual é o trabalhinho que vai valer para vocês até o máximo de 75 pontos na nota de participação, que é a frequência? Eu quero que você faça um apanhado de quem foram estes 5 Herodes que a Bíblia fala. Quando eles nasceram, quando eles morreram, quando eles governaram e governaram sobre quais províncias ali da Palestina. Essa pesquisa pode ser feita em 1 ou 2 folhas. Só preciso que você faça a menção destes Herodes, são 5, e os textos bíblicos ligados a eles. Importante, né? Você tem que mencionar os textos bíblicos. Como é que eu vou conseguir isso, pastor? Na pesquisa. Mas não é obrigado. Você não é obrigado a fazer essa pesquisa. Se você quiser fazer essa pesquisa, manda para mim no meu WhatsApp, tá? No meu privado. Eu vou considerar. Se ela estiver correta, claro que eu terei a alegria de te dar 75 pontos. Se ela estiver incompleta, o mínimo que eu poderei te dar são 50 pontos, tá bom? Mas se a pesquisa estiver completinha, tum! Eu não vou pensar 2 vezes. Está aqui 75 para tua gaveta. Tá, mas você não é obrigado. Você não é obrigado. Se quer fazer a pesquisa, faça. Você terá até a próxima semana, exatamente até a próxima segunda-feira, dia 18. Manda para mim no meu privado do WhatsApp. Eu praticamente assim que eu recebo, eu já vou analisar e já vou te devolver com a nota, certo? E já vou acoplar essa nota à tua nota de frequência e participação, tá bom? Não é obrigatório, fica voluntário, mas é só para levantar um pouquinho a sua nota. Vamos terminar então a aula de hoje com a observação da Isso, vamos terminar com a dinastia Herodiana. Dinastia Herodiana, que nós acabamos de falar, né? A dinastia importante, uma dinastia que deixou uma marca muito grande com a nação de Israel. Herodes o Grande era idumeu, povo do sul da Judéia, que fora convertido ao judaísmo no tempo de Macabeus, e que seguia o judaísmo apenas nominalmente. Isso é, eles não eram religiosos assíduos, eles só eram mesmo de fachada. Em 37 a.C., Herodes, com a ajuda dos romanos, derruba a Antígono, aliado dos partos, e passa a governar a Palestina, dando início a uma dinastia que governara a região até a queda de Jerusalém, isto é, por mais de 100 anos. O seu governo foi marcado por intrigas familiares, por instigação de sua irmã Salomé. Não foram poucas as vezes em que ele teve a sua vida ameaçada pelos próprios filhos, Alexandre e Aristóbulo, sendo que por fim mandou matá-los, bem como a própria mulher Mariana, a quem amava muito, mas que se viu acusada de tentar envenená-lo. Mandou também matar Aristóbulo, irmão de Mariana, que tinha 17 anos, quando ele colocou na posição de sumo sacerdote, bem como o avô de Marina, que na época, Mariana, perdão, não Marina, Mariana, que na época tinha 80 anos. Olha que confusão, é uma salada de frutas terrível. Não para por aí. Fez grandes obras públicas, entre elas um anfiteatro, e embelezou o templo de Jerusalém. Construiu a cidade de Cesareia em honra a Augusto. Então, a cidade de Cesareia Marítima, ela está em honra a César Augusto. Todavia, a maioria das suas obras destinavam-se ao benefício dos gregos, visto que os judeus abominavam os jogos desportivos e outros costumes helênicos. Estas obras também geraram enorme crise econômica. No final de sua vida, o remorso de Herodes pelos crimes perpetrados contra a própria família levaram-no quase à loucura. O medo de ser envenenado e perder a coroa afligia dia e noite. Esta loucura que o levou a assassinar as crianças de Belém e ao redor, quando ouviu falar de um rei
que havia nascido para reinar sobre os judeus. Após tantas crueldades, sua morte foi de um sofrimento atroz. Assim conta Joséfo sobre os seus últimos dias. Essa narrativa aqui, tá? Esse parágrafozinho que está aqui, ela está exatamente numa parte do livro de Flávio Joséfo, A História dos Hebreus, que é chamado de Antiguidades. Preste atenção aqui, ó. Deus queria que Herodes sofresse o castigo de sua impiedade. Sua doença agravava-se cada vez mais, uma febre lenta, que não transparecia exteriormente, queimava-o e o devorava por dentro. Ele tinha uma fome tão violenta que nada era capaz de saciá-lo. Seus intestinos estavam cheios de úlceras, violentas cólicas faziam-no sofrer dores horríveis. Seus pés estavam inchados e lívidos, suas virilhas também, as partes do corpo que se escondem com maior cuidado, estavam tão corrompidas que já eram devoradas por vermes. Seus nervos estavam frouxos e ele respirava com dificuldade, e seu hálito era tão mau que ninguém o queria perto dele. Todos que consideravam com piedade o estado deste infeliz príncipe estavam dispostos a admitir que tudo aquilo era o castigo visível de Deus para puni-lo pela sua crueldade. Este é o registro de Antiguidades Judaicas, livro 17, parágrafo 8.739. Mas cuidado para nós não confundirmos este Herodes com aquele Herodes que comeu por bichos ou por vermes, ainda que também este Herodes o Grande, passou por um processo um tanto semelhante, mas não podemos confundir com o outro, que foi o terceiro na linhagem, que morreu consumido por bichos. Morreu Herodes no ano 4 ou 5 antes de Cristo. Aí entra o novo Herodes, o seu filho Arquelau, então ele ganha o mesmo nome, Herodes Arquelau. Já estou dando a dica a você, já trabalhei em cima disso, com maiores detalhes. Passa a governar em seu lugar no governo da Judeia. Herodes Antipas, esse é o terceiro, se torna governador da tetrarquia da Galileia e da Pérea. E Filipe, a Herodes Filipe, como tetrarca da Itureia e de Traconites. Herodes Antipas, sim, esse é comido por bichos. E esse que degolou a Tiago. Arquelau só reinou 10 anos como etnarca da Judéia. Sua crueldade levou os judeus a protestarem diante de Augusto. Este Augusto é o imperador romano, César Otaviano Augusto. Então ele foi destituído e a Judéia foi incorporada à Síria e governada por procuradores, dentre os quais Pôncio Pilatos, que torna-se procurador no ano 26 depois de Cristo, sob quem foi morto Jesus. Herodes Antipas, que governou a Galiléia e a Pérea, divorciou-se de sua legítima esposa, que era filha do rei Aretas, rei dos árabes nabateanos, para casar-se com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Ou seja, esse foi aí o abençoado que quis a sua cunhada. E aí que João Batista vem, denuncia o pecado e perde a cabeça. Então, esse sem vergonha que queria, né, a sua cunhada. Vamos lá. Este pecado pesou-lhe imensamente, pois foi por isto repreendido por João Batista. Sua mulher é um verdadeiro demônio, que o induziu a diversos erros, inclusive de matar João. E este Herodes que Jesus chama de raposa, Mateus 8,15. Entre os anos 41 e 44 depois de Cristo, a Judéia volta a ser governada por um dos Herodes. Por ser amigo de Calígula, quando este se torna imperador, eleva Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, ao cargo de rei da Judéia. Foi ele quem mandou matar Tiago, irmão do apóstolo, a quem mandou prender Pedro, e o qual foi milagrosamente liberto. Perdão, então esse é o Herodes Agripa. Desculpe, eu falei que foi o Antipas, né, o comido de bicho, mas na verdade foi o Agripa, erro nosso técnico. Por fim, devido à sua soberba, então, Herodes Agripa, Agripa corrigindo, foi ferido por um anjo do Senhor e morreu comido de bichos. Então, corrigindo e ratificando, Herodes Agripa, não Antipas, tá?
Mas tanto Herodes o Grande como Herodes Agripa tiveram esse problema de vermes, mas comido de bichos definitivamente foi Herodes Agripa. Então paramos por aqui, nós vamos na próxima aula continuar, vai ser a nossa penúltima aula, tá? Nós vamos entrar nas revoltas judaicas. Revoltas judaicas. Meus irmãos, antes de nós terminarmos a nossa aula, eu vou usar aqui vou ter que usar 5 minutos, mas não é para não ser muito longo. Deus falou no meu coração, eu estou indo aos pouquinhos, né? Nós recebemos uma estrondosa vitória da parte de Deus, que começou a se processar no dia 25 de agosto último. Eu não vou poder entrar em detalhes, porque é uma história muito longa e estranha, muito longa e muito estranha. Mas só para os irmãos terem uma ideia. Em março de 2003, nosso processo de legalização nesse país cai completamente. Os custos já estavam elevadíssimos, 2 advogados cometeram gravíssimos erros, e a gente estava com visto religioso R1, que seria convertido em Green Card, e perdemos então a nossa legalização. Consequentemente, entre 2003 e este ano de 2023, temos feito 3 tentativas. Os valores absurdos, não há, na verdade, lei que pudéssemos recorrer para trazer de volta o nosso processo de legalização. Então, 20 anos se passaram, mas o nosso Deus não se esquece. E eu e minha esposa temos orado e dito: Senhor, se um dia tu quiseres nos legalizar, tu vai colocar tudo nas nossas mãos, os recursos, vai criar os meios e, acima de tudo, vai nos encaixar dentro dos parâmetros da lei, que vocês sabem que, se não tem lei, porque cada caso é um caso, não há forma de legalizar. Há 2 meses atrás, conheci uma família em Tampa que se deu conta que nós não éramos legais, ficaram assustados. O senhor não é legalizado ainda? Não, porque é uma história muito complexa, não vou entrar em detalhes. Nossos recursos se esgotaram e não temos como, não tem lei. Não, pastor, entre em contato com essa pessoa. Ele deu um cartãozinho, que essa pessoa é um paralegal. Ele não faz milagre, não. Mas no meu caso, passei na mão de 16 advogados, e todos os 16 advogados disseram: teu caso é irremediavelmente morto. Pai de 2 filhos autistas, esse irmão lá de Tampa tem 2 filhos autistas. Estou resumindo a história para você entender. O que aconteceu, meu irmão? Não, eu conheci esse homem, e esse homem está me legalizando. Como é que é? Tirou meu processo da sepultura. E quanto ele está lhe cobrando? E o que isso quer dizer isso aqui? 3 mil. Hã? 3 mil. A maioria dos advogados tem me cobrado 10, 14, 15, 20, e esse 3 mil. E eu já, dentro de 2 meses, já vou ter todos os meus documentos para mim, minha esposa, e para os meus 2 filhos autistas. Fala com esse homem. Quem sabe é um milagre que Deus vai colocar na sua mão. Não custa nada. Falei com o homem. Ele disse: pastor, em 24 horas, eu vou dizer se o irmão tem ou não chances. Não me encha de falsas esperanças. Disse para ele: não, eu vou lhe avisar. Não em 24, mas em 9 horas. Ele fez contato comigo e me mandou um relatório de toda a minha vida que ele puxou na imigração. Eu nunca tinha visto aquilo. Resumindo, pastor, vamos entrar com um processo. Como assim? Vamos entrar com um processo para trocar lá na frente. Vamos entrar com um processo de asilo, e lá na frente a gente vai trocar o seu visto para visto acadêmico, porque o senhor é diretor de uma escola teológica registrada nos Estados Unidos, etc. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que uma coisa que eu não esperava. Ele semana passada teve que nos chamar para uma conferência de vídeo, e o que ele nos pergunta? Tem algo que eu não saiba ainda, pastor? Como assim?
Não, eu preciso de alguns detalhes mais, porque uma possibilidade de troca de visto para mim não é suficiente. Eu quero trabalhar com 3. O que que o senhor quer saber? Alguém na família, o senhor, sua esposa, seu filho sofreu algum tipo de acidente de tráfego, de trânsito, disse aquilo? Sim, tem minha esposa, que sofreu fratura no pé direito, na frente da porta da nossa casa, no condomínio que nós moramos aqui. Como é que é? E o senhor omitiu esse detalhe? Ué, eu não imaginava que fosse importante. Não, ele é importante. Ele é importante. Ok. E aí, o senhor tem toda essa documentação? Posso puxar do hospital chamado Advance House. Só me dê uma informação. O resto nós temos um juiz que ele vai puxar toda a informação. Então eu só dei uma informação baseada num laudo médico, né, que estava dizendo que minha esposa não podia ser operada. Então, em cima daquela informação que eu passei para ele puxa tudo, 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 tudo. O caso, então, despertou esse grupo, porque ele trabalha para um grupo de advogados aqui em Orlando. Resumindo, ele tomou a liberdade, ele é cristão, gente, já para adiantar o assunto, o homem é homem de Deus, é cristão. Ele conversou com 2 juízes que trabalham ao favor deles e disse: pastor, vamos colocar a situação de sua esposa. Como é que é? A situação de sua esposa vai mudar toda a história. Não estou entendendo. Não existe lei para vocês se legalizarem, mas existe uma coisa chamada jurisprudência. Já ouviram falar dessa palavra, jurisprudência? Vamos traduzir em miúdos: brechas abertas na lei, falhas em pontos da lei que os advogados, os paralegals entram e aí costuram e resumem e fazem tudo. Então, esse grupo de advogados, são 7 advogados, com mais 2 juízes, entraram em 2 brechas da lei. Primeiro, a minha brecha, que eu entrei pelo R1, que me dá uma certa proteção e uma certa garantia. Segunda brecha, a situação de minha esposa. O grupo de advogados entendeu que minha esposa foi lesada, sofreu negligência, fomos discriminados por não ter seguro. Além de ser discriminada, tá? Ela foi negligenciado o devido cuidado médico. Outro crime. Houve 5 ortopedistas, e se eles constataram, eles puxaram toda a documentação, que estavam em desacordo, opera, não opera, e por fim levaram a minha esposa a ter hoje o problema, ela está aleijada, minha esposa não anda normalmente, ela caminha igual uma mancada, ela manca. Então o grupo de advogados foi muito claro: pastor, pela lei americana, isso é green card, na hora. Como é que é? É green card. Mas e o custo, irmão? É o mesmo que começamos desde o princípio. 3 mil. Ah, por que tão barato? Não estou entendendo. Por causa das brechas da lei. No seu caso, R1, e no caso, lesão e danos morais e físicos. Então, vocês vão ser amparados por essas 2 brechas na lei e vocês já vão ter o green card. Isso foi há 10 dias atrás. O grupo de advogados se reúne na quinta-feira. Eu vou terminar com o meu testemunho para fechar. Para a glória do Senhor. Um dos juízes hoje mandou um documento para o nosso paralegal, dizendo: diga para eles que já está aí o documento e eu convoco a eles no próximo dia 19 de outubro para uma audiência para o green card de toda a família. Eita, glória, pastor. Vocês estão entendendo, gente? Uhum. Eu acho que vocês não estão entendendo, gente. O meu caso estava morto. Tá morto. 20 anos. 20... Irmãos, alô, alguém está entendendo? 20 anos. 20 anos. Não tinha mais esperanças humanas. $3 mil. Só estou contando bem curtinho o testemunho. Tivemos que dar 1.200 para começar. Eu não tinha esse dinheiro. Deus dá um sonho para um pastor aqui no sul da Flórida, que eu fui ministrar na igreja dele. No último dia dos 3 dias de ministração, Deus dá um sonho para ele de sábado para domingo. E no sonho, um militar se aproxima dele dizendo: fulano, você vai colocar na mão do meu servo $1.200, porque ele precisa arrumar uma documentação a partir da segunda-feira.
E isso aconteceu no último domingo do mês de agosto. Ele não sabia de nada, mas Deus deu um sonho para ele. E Deus deu ele uma bênção que ele recebeu $6.000 de uma indenização de um trabalho, e ele fez um voto: Senhor, eu vou dar $1.200, não sei para quem, mas alguém que precisa. E esse alguém fui eu. Eita, E ele glória, colocou na minha mão esse dinheiro no domingo, e na segunda eu já comecei o processo com ele. eita, Isso é só glória. 1% que eu estou falando para os irmãos. É só 1%. 1%. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o que arrebentou hoje foi essa. Já temos uma audiência para o Green Card, dia 19 de outubro. Me ajude em oração, por favor. A guerra está grande. Eita, glória. A guerra está pesada. Vou dar esse testemunho na íntegra na igreja do pastor Fabiano Oliveira. Falei com ele hoje. Nós vamos dar lá o testemunho para a glória do Senhor. Falar a vocês como é que Deus fez. Se minha esposa puder, ela vai estar comigo. Mancando que seja, mas ela vai estar lá comigo. Vamos ver como é que ela vai estar nas condições dela. Gente, quando chegar o meu Green Card, vocês vão pensar que eu sou débil mental. Deus é Deus. Já estou avisando. Vocês vão me ver em várias igrejas testificando do meu Lázaro morto 20 anos. É verdade, pastor. 20 anos, irmãos. E ninguém hoje consegue trazer 20 anos de algo morto. E mais, nenhum processo de legalização custa $3.000. Estou devendo agora 1.800, mas não estou preocupado, não. O Deus que me deu os 1.200 vai me dar os outros 1.800. E o paralítico falou: fica tranquilo, pastor, vamos dividir isso em até 10 vezes se for necessário, mas o senhor vai ter o seu documento. Eu falei: gente, isso é Jesus. Deus de milagres. Alguém dá glórias a Deus comigo? Amém, Jesus. Nós estamos Amém. em choque. Eu e minha família estamos em choque. Minha esposa chora a todo momento. Eu estou me aguentando muito. Esse final de semana, pastor, olha, pastor tá Prestes, difícil. Fala, eu fala, Gilberto. eu estava até para lhe perguntar. Minha esposa perguntou sobre a sua esposa esses dias. Tem uma semana ou duas que ela perguntou: e a esposa do pastor Prestes, como é que ela está? Eu falei: amor, não sei, porque ele nunca mais comentou nada. Está aleijada. Ela não anda mais. Ela manca. Ela anda de bengala, não tem mais Eu mobilidade no pé direito. lembro Está de um literalmente vídeo. aleijada. Eu lembro de um vídeo que o senhor postou dela, Ela está ela aleijada. caminhando. Falo isso com tristeza. Mas eu recebi uma palavra de Deus há 3 meses atrás de um servo americano dizendo: Deus vai usar esse pé aleijado, this lame leg, to bring glory to his name. And after his glory comes, she'll be healed completely. Então eu tenho promessa que depois que chegar o Green Card, Jesus vai curar por completo minha esposa. Vai curar ela. Esse vai ser o segundo testemunho. Vocês vão pensar que minha esposa é doida. Porque essa mulher não vai parar de falar nos púlpitos. Gente, agora nós estamos entendendo porque Deus nos tirou de Massachusetts, nos trouxe para a Flórida, passar o deserto que nós passamos, sofrer o acidente que estão sofrendo. Irmãos, Deus é glorificado no meio dos nossos desertos. Se você nunca passou por deserto ainda, prepare-se. Ih, pastor, misericórdia! Mas a experiência do deserto é a mais dura que existe, mas é a mais tremenda, porque você vê a própria mão do Todo-Poderoso. Está dentro dessa casa onde estou aqui agora, é prova disso. Era impossível alugar qualquer coisa. E eu aluguei hoje um imóvel que é caro. Ele é caro, ele é $400 mais caro que do lugar onde eu pagava o meu aluguel. Mas Deus tem sido misericordioso, que tem enviado a provisão para manter esse lugar aqui. $400 mais caro. Para a glória de Deus eu digo isso aqui é milagre. Desde que entramos aqui no meio de tanta dificuldade, é que eu passei a entender: oh meu Deus, o milagre só acontece quando tudo fecha, quando tudo aperta. Então, a cada mês que eu passo pagando aluguel aqui, eu louvo a Deus: Senhor, tu está mandando a provisão, $400 a mais. Não falo isso para envergonhar nem a mim, nem a vocês. É para dizer que o Deus da provisão, quando decide fazer um milagre, ele faz, e faz completo. Amém, irmãos? Eu não sei para quem eu estou falando, mas tem alguém aqui que precisa ouvir isso e saber que o Deus da provisão vai entrar na tua causa. Aleluia. O Deus da provisão vai trazer um milagre de uma proporção que você pouco imagina. O Deus da provisão vai levantar sua fé, vai transformar sua situação, vai fazer uma mudança da água para o vinho. Eu tive que esperar 20 anos. Eu não sei quanto tempo você vai esperar, mas uma coisa eu tenho certeza: ele vai entrar.
Ele vai entrar com a provisão e você vai conhecer um Deus que até hoje não conhecia. O Deus do sobrenatural, o Deus da experiência, o Deus que cuida, o Deus que zela e o Deus que vela. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade, agradecer as orações de vocês, e eu não podia deixar essa página em branco sem compartilhar essa vitória. Estamos numa batalha violenta, mas estamos aí, confiantes que dia 19 o Paraligo disse, vai acontecer duas coisas esse dia. Qual? Você vai sair lá de dentro já com o green card na mão, físico, ou ele 30 dias depois já vai mandar para sua casa. Glória a Deus, que seja feita a vontade do Senhor. E eu vou levar alguns de vocês a Israel comigo. Por isso que eu me adiantei falar aquilo ali atrás. Alguns de vocês vão comigo. Não, pastor. A irmã Terezinha vai ser uma delas, né? É ela, a pastora Cristiane, e os que puderem, desejarem. Vai ser um prazer, uma alegria, e eu não vou ganhar nada com isso. Vou ter a alegria de ter vocês do meu lado para mostrar a Bíblia ao vivo e a cores na própria história. Vamos agradecer ao Senhor? Aleluia! Amém, Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela aula de hoje. Queremos te agradecer por esta grande vitória. Queremos te agradecer por esse triunfo. Queremos te agradecer porque esse triunfo não veio pelo nosso braço, nem pela nossa mão, mas veio pelo teu braço forte, veio pela tua mão forte, veio pela tua bondade e pela tua misericórdia. Não pelo que merecíamos ou merecemos, não. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a separação eterna, mas é porque o Senhor tem planos, tem propósitos, e porque Ele é bom, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é fiel. Por Ele ser bom, misericordioso, bom e fiel, Ele sempre, sempre, sempre vai nos surpreender. Senhor, abençoa essa turma de segunda-feira, abençoa-os poderosamente. Senhor, eu não sei qual dos meus irmãos aqui necessitam de um milagre, de uma provisão que vai vir do sobrenatural. Em nome de Jesus, você, minha irmã, meu irmão, se crê no sobrenatural, se crê na provisão do sobrenatural, em nome de Jesus, agarra pela fé o teu milagre, que vai chegar na tua casa, na tua família, na tua vida. De uma maneira ou de outra, o Senhor vai surpreender você, meu irmão, minha irmã, com o sobrenatural, e você vai dar um testemunho mais forte e mais poderoso do que o meu, dizendo, Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso na minha vida, por isso que eu estava passando esse e aquele deserto. Obrigado, porque é nos desertos que nós crescemos, nos desertos é que valorizamos a dor alheia, é no deserto que aprendemos a depender de Ti e a viver uma vida de maior humildade debaixo da Tua poderosa mão. Muito obrigado. Continua abençoando cada um dos meus irmãos, que nunca lhes falte a fé, a força, o ânimo e a conquista que eles receberão da Tua parte, para que toda a honra e toda a glória fiquem somente no Teu nome. Obrigado. É a oração que eu faço em profunda gratidão a Ti, no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A honra e a glória damos ao nome do Senhor. Vamos então ao nosso lema para terminar. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça que eu e diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e diminua. que eu diminua. Que eu É diminua. necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. A Deus damos exatamente o que? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês, ó. A vitória vai alcançar alguns de vocês aí dessa semana de uma forma maravilhosa. Um milagre vai alcançar a sua casa. Confie, não em mim, mas confie que o Deus da provisão vai te visitar esta semana de uma maneira maravilhosa. Abençoada semana, abençoada segunda. Até a próxima segunda, permitindo Deus. Obrigado, Pai do Senhor. E estamos aí, gente, compartilhando das nossas vitórias que não param por aí, em o nome de Jesus. Bom descanso a todos. Pai do Senhor. Paz.